Dizem que tudo passa, que as coisas mudam, que a gente deve ter paciência, que o tempo coloca tudo no lugar. Só que ele não espera. E muitas vezes não há outro momento para mudança que não seja o agora. Porque onde existe amor, não cabe a dor. E a vida deve ser longa o bastante para recomeçar. Por isso, não dá para deixar para outra hora. Porque talvez não haja uma outra hora. Salvar sua vida não deve ser uma questão de tempo. Denuncie enquanto é tempo, a qualquer tempo. Ligue 190. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Poder Judiciário de Mato Grosso. A Anvisa aprovou alterações no método de prescrição do Zolpidem, um medicamento tradicionalmente usado para o tratamento de insônia, mas que tem sido popularizado aqui no nosso país. Esse medicamento agora passa a ser tarja preta. E nós estamos aqui com a doutora Luísa Forte Stuck, que é psiquiatra, e vai falar para a gente agora o que muda com essa decisão. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Polly. Olha, o que muda nessa decisão é que agora as receitas vão ser mais controladas. A receita de medicações tarja preta são aquelas medicações que são de uso controlado, porque elas causam dependência. O que é critério de dependência, né? Que a pessoa começa a usar, acaba necessitando de uma dose maior, que é o critério de tolerabilidade. Então, se eu tomo 5 miligramas, esses 5 miligramas já não faz mais efeito, aí eu vou para 10, 15, 20 e aí sucessivamente. Então, essas medicações, elas precisam ser controladas, porque elas geram esse critério, né? Então, com isso, vai ter um controle maior nas prescrições. É uma receita que ela é emitida com números que o médico precisa buscar na vigilância sanitária, manda para uma gráfica e aí ele acaba receitando. Não é aquela branca especial, é a azulzinha. Então, com isso, tem uma menor prescrição. Entendi. Entendeu? E para a psiquiatria, essa decisão é positiva? Porque a gente sabe que nos últimos anos, né, eu tenho até algumas informações aqui, a Anvisa informou que pouco mais de 13 milhões de caixas de Zolpidem foram vendidas em 2018. Em 2019 e 2020, 18 milhões de caixas foram comercializadas em cada ano. E a partir de 2021, o número anual de vendas se manteve acima de 20 milhões. Esse número é muito alto e a gente percebe que durante a pandemia aumentou a procura por esse medicamento, né, doutora? É uma coisa bem complicada. Na psiquiatria, é uma medicação que a gente prescreve com cautela, certo? O que aconteceu? Existem, né, a propaganda das medicações e ela não é feita, o Zolpidem não é só propagandizado só para o médico psiquiatra, então ele foi propagandizado para todas as especializadas. Então, quem não quer ter uma boa noite de sono, né? Então, acabou que perdeu um pouco o controle de estar sendo prescrito medicação para sono para um médico especialista, ou seja, o médico do sono ou psiquiatra. Então, para a gente, isso virou um descontrole. E quem acaba chegando na nossa mão, né? Os pacientes que acabam chegando na nossa mão são aqueles pacientes que estão em uso abusivos, ou que a medicação não acaba, mas não surge mais o mesmo efeito. Então, nós temos que arrumar o que foi descontrolado. Certo. Então, a gente viu, sim, um uso abusivo e tem sido feito de forma indiscriminada, né, abusiva. Então, isso é uma grande preocupação nossa. E agora, né, que a gente tem essa alteração na receita, a gente vai ter mais pessoas, consequentemente, sem o medicamento. Isso vai gerar algumas consequências também? Ah, entendi. Bom, agora com o controle maior da medicação, a pessoa não vai ter tanto acesso, certo? E não é uma medicação tão inocente, né? Porque gera uma dependência física e uma dependência psíquica. A física é quando a pessoa sente no organismo. A psíquica é quando ela sente a necessidade de ter aquela medicação, porque sem ela, ela não dorme.
Entende? Então, esse tipo de sensação de dependência vai gerar uma grande ansiedade nas pessoas, porque elas não vão ter um acesso indiscriminado, vai ter um controle maior. É como controlar o uso de Rivotril, entendeu? Como controlar o uso do diazepam. Então, agora vai ter uma restrição maior no acesso dessa pessoa. Então, ela vai ficar um pouco mais ansiosa, assim, vai ficar com essa sensação de que, né, agora vai ter que ter um pouquinho mais de controle no uso. E com isso vão acabar procurando mais o especialista, o médico do sono, que tem que ser necessário, né? Porque, assim, a insônia não é só você induzir o sono, porque o Zolpidem, ele é o que ele faz? Ele é um hipnótico. Quando a gente vai dormir, a gente tem um nível de consciência que vai caindo ali, né? Então, a gente vai rebaixando ela quando vai dormindo, porque você vai se desligando, como se você fosse desligando da tomada. Então, o que ele faz? O Zolpidem, por ele ser um hipnótico, ele induz o sono como? Ele passa essa transição entre a vigilância acordada, né, que a pessoa está acordada, e para o processo do sono. Então, você tem que entender que, assim, essa medicação ela tem que ser usada por um curto espaço de tempo. Tá? São semanas, não são meses, anos. E o tratamento da insônia mesmo é ver o que é que está causando essa insônia. Então, se é um quadro de ansiedade, né? A pessoa deita na cama, não consegue se desligar. Então, ela condiciona, quando ela começa a usar uma medicação para dormir, ela condiciona como se fosse um interruptor, que ela vai lá e, puf, vou apagar, né? E o que precisa ser tratado é essa ansiedade, né? A forma dela lidar com os problemas. Não é assim, o tratamento ideal é esse, não se consegue isso, mas existem outras medicações que podem ser usadas que poderiam tratar a ansiedade dela e melhorar, sim, a qualidade do sono, porque ela vai usar aquela medicação e não vai necessitar de uma dose maior, que não, é uma medicação que não tenha um critério de tolerabilidade, como o Zolpidem, entendeu? Então, por isso, o abuso que vai acontecendo. Então, vai ser necessário o tratamento ideal para insônia. Quais são os riscos do uso abusivo do Zolpidem? Tá. Não sei se você já escutou falar que tem gente que toma e às vezes vai para o supermercado e nem se recorda que foi. Sabe aquele apagão do álcool? Quando a pessoa bebe muito e tem um apagão e não se recorda? Sim. É esse mesmo apagão que acontece. Isso é muito perigoso, né? E isso é muito perigoso. Tem gente que faz gastos excessivos, ligam para pessoas e não se recordam. Então, gera uma amnésia depois que você toma. Né? Porque o Zolpidem é para você tomar e ficar na cama. E tem gente que toma e vai fazer outras coisas. E vai fazer outras coisas. Então, nesse rebaixamento é onde acontecem as coisas perigosas, né? Ou pegar carro, ou então não se recordar do que fez, ligar para pessoas, fazer compra, falar coisas que não se recorda. Tem gente que eu já escutei falar sobre alucinações visuais, né? Por quê? Porque você tem um nível de consciência, claro, como a gente está acordado. Quando você rebaixa, então o cérebro vai se desligando, então vão acontecendo alterações perceptivas, né? Então, podem acontecer até alucinações visuais e outras coisinhas mais. O Zolpidem pode causar também sonambulismo na pessoa? Pode, porque você rebaixa o nível de consciência dele, né? Então, a pessoa que está ainda mais agitada pode levantar e fazer um monte de coisa. É justamente isso, abaixa e vai fazer coisas que não se recorda. Doutora, e no geral, todas as medicações para insônia causam dependência ou é só psicológico? O critério de dependência é o seguinte: a pessoa precisa tomar uma dose maior para ter o mesmo efeito. Então, esse é um critério de dependência que a medicina usa. O critério de dependência psíquica é aquela necessidade que eu preciso ter para tomar aquele remédio, para poder fazer aquele efeito, certo? Então, costuma, sim, dar uma dependência psíquica, né? Eu preciso ter aquele remédio ali para poder ter uma noite boa de sono. Então, mas não tem como, né? Às vezes chega uma época que você não consegue dormir sem uma medicação, né?
Mas o ideal é fazer o tratamento da insônia, né? Descobrir a causa daquela insônia, mesmo que precise do medicamento para auxiliar ali no primeiro momento, né? Sim, o importante é isso, é você fazer o tratamento ideal para insônia, porque aí você vai ter uma medicação específica que é prescrita para você, entendeu? Uhum. Não vai ser um uso de medicação que às vezes vai gerar essa necessidade de uma dose maior, ou então você tem um quadro de ansiedade, vai necessitar tratar o quê? Ansiedade, certo? Porque se eu sou uma pessoa que deito na cama e pensamento não para, então existem tratamento para isso, né? Uhum. Então eu preciso tratar isso para que eu possa, porque mesmo se eu tomar um Zolpidem ou então qualquer outra medicação para o sono, eu vou dormir, mas meu cérebro não vai desligar, entende? Uhum. Então é isso que tem que ser feito, fazer o tratamento ideal para o quadro de insônia. E mesmo, assim, qualquer tipo de medicamento, com o passar do tempo, se a pessoa toma por muito tempo, ela vai ter um tipo de dependência que chega um momento que esses medicamentos não fazem mais efeito? Não, no geral não, porque assim, depende de cada pessoa e o metabolismo de cada pessoa, né? As medicações que causam dependência são essas que a gente às vezes prescreve no receituário azul, que é considerado tarja preta. Então, os estudos, são feitos estudos, né, para ver esses critérios que acontecem no uso das medicações, entendeu? Então, no geral, não são todas as medicações que geram essa tolerabilidade. Aí depende o caso do paciente, né? E o ideal é fazer mesmo a consulta psiquiátrica. Sim, é ou com psiquiatra ou com médico do sono, né? Porque sim. hoje em dia a gente sabe que é uma especialidade bem que está se desenvolvendo bem e é bem importante na medicina. Bacana. Atualmente as pesquisas também apontam que além de acontecer com o maior número de pessoas, a insônia também tem atingido um grupo etário mais novo cada vez mais, né? Por que que isso tem acontecido com mais frequência, né? Pessoas mais jovens estão reclamando, né? Que estão sofrendo de insônia. Bom, o mundo que nós estamos agora é um mundo muito ansiogênico. Nós temos muita informação, muita cobrança, uma necessidade de um rendimento muito rápido por esse mundo novo que é a questão de internet, inteligência artificial, de você ter um bom rendimento. Então, o tempo que nós temos é diferente do tempo da cobrança do mundo aqui fora. Então, as pessoas adolescentes, né, ou até crianças, elas estão já num mundo de muita ansiedade. Então, por isso, às vezes, não conseguem desligar. Tem a questão também do uso de tela, né? Das questões de não ter aquela regra em casa, do horário de dormir para as crianças. Então, isso tudo vai acabando afetando a questão da qualidade do sono e aí a necessidade do uso de medicação. Doutora, para a gente encerrar, qual o melhor tipo de tratamento, né, hoje que você, como médica especialista, indicaria para o tratamento de insônia, para que a pessoa, né, quem faz o uso de Zolpidem, possa fugir também desse medicamento, porque tem os seus riscos, né, todo mundo já sabe. Enfim, você como uma médica, o que você orientaria seus pacientes para o tratamento de insônia, fugindo da medicação? Vamos lá, eu quero só acrescentar mais uma coisa, Polly, que é a seguinte. Essa questão do Zolpidem é muito séria, tá? A pessoa começa com um comprimido, depois ela vai para 2 comprimidos. Isso não é miligrama, tá, gente? Isso é comprimido. Que aí, na hora que você multiplica pelo miligrama, você vai ver a dosagem que é. Então, ela começa com 1, depois vai para 2. E tem gente que usa 30, 50 comprimidos. Meu Deus. Chegando até a muito mais. Para conseguir o efeito. Para conseguir o mesmo efeito. Então, é por isso que a gente alerta sobre essa medicação. E as vias que elas são usadas, né? Porque, tipo assim, a gente pode tomar o remédio. Existe o sublingual e hoje em dia existe o nasal. Do Zolpidem. Do Zolpidem. Então,
para a classe médica, a gente tem que ficar em alerta mesmo, né? Porque, assim, o uso indiscriminado tá aí. E as vias em que a pessoa faz uso, seja oral, sublingual, ou então agora nasal, então a gente tem que ficar em alerta sim, né? Sobre esse, tem que ser um uso limitado. O fato dessas pessoas tomarem essa quantidade, né, alta, né, do medicamento, isso pode causar também algum dano na cabeça, algum Sim. dano no organismo, não só essa dependência, né, do medicamento, mas pode causar algum efeito físico no corpo da pessoa com o passar do tempo? Gente, pode causar sim, né? Não tem como tomar uma quantidade excessiva dessa medicação, vamos supor, né? Se a pessoa toma 30 comprimidos, ela vai estar tomando 30 vezes 10, 300 miligramas. Né? O que é preconizado é 5, 10 ou 12,5. Né? Não tem como não ter algum efeito. Vai ter um efeito na lentidão psicomotora, na memória. Então, a pessoa vai ficar andando mais lentificada, a memória prejudicada, um sintoma de embriaguez, né? Que é aquele sintoma quando a pessoa bebe e fica mais letárgica, ou então com perda do equilíbrio, né? Então, o rendimento no trabalho vai diminuir, o rendimento diário vai diminuir, a concentração diminui. Então, são vários os efeitos, né? E aí vai ficar como se fosse um zumbizinho andando, né? O que acontece. E aí, para a retirada, é uma retirada que tem que ser orientada e supervisionada por um médico. Isso é muito importante, né? Então, o que eu recomendo, além das questões que eu vou responder a sua pergunta, é que esse tratamento da retirada, porque assim, gente, não existe cara nem coração e nem julgamento para quem tenha e para quem esteja em uso abusivo do Zolpidem, tá? Então, ele pode pegar gente idosa, gente nova, né, adolescente ou pessoa que trabalha, diferentes profissões. Então, é uma coisa muito indiscriminada, tá? E a retirada, ela tem que ser supervisionada com o médico. Porque senão vai dar sintomas físicos da retirada dele. Porque o organismo, quando você prescreve uma medicação, ele age num receptor. Então, se aquele receptor não recebe mais aquela substância, o receptor está lá. E ele vai ficar agindo ali. Cadê? Cadê aquela substância? Cadê? E aí vem os sintomas físicos da abstinência. Isso é verdade, né? Porque tem a questão da abstinência ainda. Tem abstinência, que a abstinência é quando você suspende de uma vez e aí, né, o receptor está lá, o organismo está acostumado com aquilo, e fora a sua dependência psíquica também. Então, essa retirada, ela tem que ser supervisionada por um médico psiquiatra ou um médico do sono, da medicina do sono. Então, é muito importante isso, né? Para que se tire de uma forma mais equilibrada e que se faça o tratamento ideal necessário. Bom, em relação a questões não médicas, né, que seriam melhora no estilo de vida, então fazer exercício, né, o não dormir durante o dia, para que melhore a qualidade do sono à noite. O sono, ele é acumulativo. Então, vamos lá, se eu durmo depois do almoço, eu vou reduzir a minha necessidade de sono à noite. Entende? Então, são essas coisas que a gente precisa aprender. Existe um aplicativozinho que chama Vigilantes do Sono. Você abaixa no celular e aí paga uma taxa, acho que de 100 e pouquinho, alguma coisa, não sei qual que é o valor que está lá. Então, é como se fosse uma terapia do sono ali, que ele vai educando você em relação a isso. Uma das medidas que ele coloca é que você tem que ficar acordado o máximo que você puder e usar a cama só para dormir. Então, na cama não se assiste televisão, não fica enrolando na cama. Então, orar a cama é para ir para o quarto na hora de dormir. Não usar tela, né? Tomar um banho quente, passar um cheirinho de lavanda, às vezes na cama também é gostoso, porque vai relaxar. Então, na hora de dormir, o quarto, né, a cama, nesse início, é para ser usado só como um local para poder ir lá e descansar, né?
Eu estava com problema de insônia uma época e eu segui esse Vigilantes do Sono, né? Então, a primeira noite não dormia, nunca tomei Zolpidem porque não era uma medicação que não faz efeito, né? Aí eu comecei a fazer esse Vigilante do Sono, então, lá estava escrito que eu tinha, né, como se fosse uma terapiazinha, assim, escrita online. Que eu tinha que ficar e dormir só na hora que tivesse o sono. E não tomar nada para dormir. Então, vai. Então, eu fiquei segunda, terça, quarta. Na quinta, eu já estava quase bugando, assim, de tanto cansado. Tanto cansaço, né? Mas, aguentando, assim, sem dormir, tipo assim, dormia um pouquinho à noite. E aí, durante o dia, ficava cansada, mas bancando aquilo ali. Aí, chegou na quinta-feira, eu olhei para a cama, assim, sabe quando você desmaia? Então, é isso que esse aplicativo vai te ajudando a fazer, entendeu? A educar e a entender um pouco como funciona a questão do sono. Bacana. Exercício físico, alimentação, e aí vão outras coisas. O Telas, estilo de vida, né? Acaba interferindo muito, né, na nossa noite saudável de sono, né? Sim. E essa questão de não dormir durante o dia é uma coisa que eu acho que quase ninguém sabe muito, né? Então, se você tem insônia, é melhor você dormir à noite. Não é indicado dormir durante o dia. Não é indicado dormir durante o dia. Fica a dica, então. Doutora, muito obrigada pelas informações, viu? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Se você gostou da nossa entrevista, deixe aí o seu comentário pra gente. Compartilhe também nas suas redes sociais.